O Cálice dos Deuses é a mais recente aventura do universo de Percy Jackson, obra-prima de Rick Riordan, autor renomado por reinventar a mitologia grega para o público infanto-juvenil. Nesta narrativa, Riordan mescla humor, aventura e elementos mitológicos com a realidade dos adolescentes, criando uma atmosfera única e cativante, ao mesmo tempo em que explora temas como identidade, responsabilidade e o conflito entre o mundo divino e o cotidiano mortal. O autor mantém a leveza característica de sua escrita, facilitando a identificação dos leitores com o protagonista Percy Jackson. A história se inicia com Percy, agora em seu último ano no ensino médio, enfrentando os desafios de uma nova escola, a Alternative High School, no Queens. Desde os primeiros momentos, somos apresentados a um protagonista que, apesar de carregar o fardo de ser filho de Poseidon, lida com as dificuldades comuns à adolescência. No seu primeiro dia, o humor irreverente de Percy se manifesta quando ele desce por uma descarga que o leva diretamente para o Oceano Atlântico, evidenciando a constante mistura entre o mundo dos deuses e o universo mortal. Logo em seguida, o enredo se aprofunda na problemática de sua entrada na Universidade Nova Roma, exigida pela necessidade de conseguir cartas de recomendação dos deuses. Seu pai, Poseidon, embora sempre presente de forma ambígua, informa que o único meio de se livrar da dívida de existir, consequência de ter nascido de um dos três grandes, é a realização de missões para deuses diversos. Essa tarefa se mostra tanto um desafio quanto uma oportunidade, pois Percy precisa, antes do solstício de inverno, conseguir 3 cartas de recomendação assinadas por deuses que o conheçam. Durante esse processo, Percy interage com personagens marcantes, a enigmática orientadora Eudora, uma nereida que com seu jeito peculiar e humor ácido, atua como ponte entre o mundo mortal e o divino. Seus inseparáveis amigos, Annabeth e Grover, que representam o apoio incondicional e a lealdade típica das aventuras de semideuses, e especialmente Ganimedes, o deus copeiro, cuja missão se torna o centro de uma das tramas principais do livro. Ganimedes, angustiado pelo desaparecimento do seu Cálice dos Deuses, uma taça mágica responsável por conferir às bebidas o sabor perfeito para os imortais, recorre a Percy em busca de ajuda. A partir desse pedido, o protagonista se vê envolvido em uma investigação inusitada e repleta de reviravoltas, onde o roubo do objeto sagrado pode, se cair nas mãos erradas, conceder imortalidade a um mortal, e assim alterar o delicado equilíbrio entre os mundos. Ao longo da narrativa, somos levados por cenários variados, desde os corredores caóticos da escola até os ambientes insólitos de Manhattan, onde a presença dos deuses se manifesta de forma quase cotidiana. Percy se depara com diálogos marcados por humor, como as ironias em que comenta a ajudinha do pai, a estranheza de uma orientadora com aparência de sapo roxo e a cena surreal de ser expulso de um palácio submerso durante uma reforma divina. Esses episódios, além de entreter, servem para revelar as tensões internas do protagonista, o desejo de se encaixar num mundo que exige tanto dele e, ao mesmo tempo, a dificuldade de conciliar a herança divina com as limitações humanas. Rick Riordan demonstra mais uma vez sua habilidade singular em transformar a mitologia grega em algo palpável e contemporâneo. A narrativa, contada na primeira pessoa, permite que o leitor mergulhe na mente de Percy, cujas reflexões mesclam humor, sarcasmo e sinceridade. Essa abordagem traz à tona temas importantes, como o peso das expectativas herdadas, simbolizado pela dívida de existir imposta aos semideuses, e a luta pela afirmação pessoal, num mundo que, embora fantástico, reflete as incertezas da adolescência. O uso de missões como mecanismo narrativo serve não apenas para impulsionar a trama, mas também para simbolizar a jornada de autoconhecimento e amadurecimento do jovem herói. Cada tarefa, seja a busca pela carta de recomendação ou a investigação sobre o desaparecimento do cálice, funciona como uma metáfora para os desafios enfrentados na transição da adolescência para a vida adulta. Além disso, o livro aborda de forma sutil as complexas relações familiares e a dificuldade de comunicação entre gerações, ilustradas nas interações de Percy com seu pai, cuja presença é ao mesmo tempo distante e protetora. Outro ponto forte de O Cálice dos Deuses é a crítica social implícita na obra. Riordan não se furta a fazer referências ao cotidiano dos jovens, como as dificuldades do ensino médio, as pressões sociais e a constante sensação de deslocamento que muitos sentem. Essa combinação entre o extraordinário e o comum cria um ambiente no qual o leitor encontra tanto escapismo quanto identificação. A utilização de elementos modernos
modernos, como a ambientação em Manhattan e as referências a tecnologias e tendências atuais, reforça a ideia de que mesmo num universo governado por deuses, os problemas e os dilemas humanos permanecem universais e atemporais. O estilo narrativo de Rick Riordan em O Cálice dos Deuses é marcado por uma linguagem coloquial, repleta de humor e ironia, que cativa tanto adolescentes quanto adultos. A estrutura do livro, dividida em capítulos numerados de maneira criativa, com títulos que misturam humor e referências inesperadas, como Eu Desço pela Descarga e Meu Pai Dá uma Ajudinha, contribui para a dinâmica da leitura e confere um ritmo ágil à narrativa. Essa abordagem fragmentada, que alterna entre cenas de ação intensa e momentos de introspecção cômica, é uma marca registrada do autor e reflete sua capacidade de equilibrar o fantástico com o real. Visualmente, Riordan consegue criar cenários ricos em detalhes, onde a mitologia se entrelaça com o urbano. Descrições como a dos palácios submersos de Poseidon, em que até mesmo as reformas são tratadas com um toque de humor, demonstram a habilidade do autor em transformar elementos clássicos em situações contemporâneas e surpreendentes. A ambientação de Manhattan, por exemplo, é retratada de forma vívida, com uma mistura de luzes, sons e cores que tornam a cidade quase tão mítica quanto o Olimpo. Esses recursos estéticos não apenas embelezam a narrativa, mas também reforçam os contrastes entre os mundos, o divino e o mortal, evidenciando a tensão e a harmonia que coexistem na trama. Do ponto de vista formal, o livro se destaca pela clareza e pela fluidez do texto, características que facilitam a leitura e permitem que o leitor se perca nas aventuras de Percy sem grandes obstáculos. A escolha de um narrador irreverente, que muitas vezes faz comentários autocríticos e brinca com as convenções dos mitos tradicionais, quebra barreiras e aproxima o universo dos deuses do cotidiano dos jovens leitores. Essa mescla de tradição e modernidade é o que torna O Cálice dos Deuses uma obra inovadora, capaz de dialogar com públicos de diferentes idades e gostos. Ao longo da obra, eventos como o desajeitado primeiro dia de Percy na nova escola, sua descida inusitada para o oceano e a inesperada missão de recuperar o cálice roubado de Ganimedes são fundamentais para demonstrar como cada episódio impacta não só o desenvolvimento do protagonista, mas também a própria dinâmica do universo criado por Riordan. A forma como Percy lida com as expectativas de ser filho de um deus e, ao mesmo tempo, enfrentar as banalidades e os desafios da vida escolar evidencia a dualidade que permeia toda a narrativa. Em momentos de tensão, o autor utiliza o humor, seja nas falas dos personagens ou nas situações absurdas, para aliviar o clima e reforçar a humanidade presente em cada semideus. Um exemplo marcante é a cena em que Percy, durante uma aula, se vê expulso por uma descarga que o leva diretamente ao oceano, ilustrando a imprevisibilidade e o caráter absurdo das situações em que os semideuses se encontram. Da mesma forma, o diálogo com Eudora, repleto de trocadilhos e comparações inusitadas, serve como evidência do estilo único de Riordan, que não hesita em subverter expectativas e transformar o convencional em algo surpreendente. O Cálice dos Deuses é uma obra que reafirma a maestria de Rick Riordan em reinventar a mitologia de forma leve, divertida e profundamente humana, com uma narrativa envolvente, repleta de diálogos sagazes, cenas de ação e momentos de pura comédia. O livro não só diverte, mas também convida à reflexão sobre as complexidades da adolescência, os desafios de assumir responsabilidades e a eterna busca por identidade em um mundo repleto de contradições. Ao mesmo tempo em que resgata elementos clássicos dos mitos gregos, Riordan os adapta ao contexto contemporâneo, criando uma obra que é ao mesmo tempo atemporal e atual. Essa combinação de tradição e modernidade, aliada a uma escrita fluida e acessível, faz de O Cálice dos Deuses uma leitura indispensável para fãs da saga Percy Jackson e para todos aqueles que apreciam uma aventura repleta de humor, emoção e significado. Em síntese, o livro se destaca pela forma como integra narrativas épicas com os dilemas cotidianos de um jovem herói, tornando cada missão, por mais absurda que pareça, um símbolo das lutas internas e externas enfrentadas ao longo da vida. Através de uma escrita que mescla leveza e profundidade, Rick Riordan oferece ao leitor uma experiência única, onde o fantástico se entrelaça com o real, convidando-nos a repensar o que significa ser humano, mesmo quando se é filho de um deus.